Muito bem, já de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero aqui mostrar essa revista da Canção Nova para você. Quem é que recebe essa revista? É aquele que é, estou vendo aqui muita gente levantar a mão, que é sócio contribuinte da Canção Nova. Porque aqui dentro da revista vem um boleto para você pagar a sua contribuição. Então, quem quiser ser sócio contribuinte da Canção Nova, e você sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais. A Canção Nova vive exclusivamente das suas doações e dos produtos que a Canção Nova vende de evangelização. Ok? Então, se você quiser ser sócio contribuinte da Canção Nova, telefone para a Canção Nova. Telefone 12 3186 2600. Pegue o seu CPF, seu endereço direitinho, seu nome, e você passa para a telefonista. Você pode escolher duas maneiras para contribuir. Ou você contribui pelo boleto bancário, aí você vai receber a revista na sua casa e vai receber o boleto aqui dentro. Ou então você pode optar pelo débito automático em conta corrente. Se você tem conta em banco, prefere que seja debitado na sua conta e passado para a Canção Nova, então você vai dizer para a telefonista da Canção Nova, lá no call center, você vai dar seu CPF, o seu nome, endereço direitinho, e você vai dar qual é o banco, qual é a conta bancária, entende? Para autorizar a Canção Nova debitar na sua conta e passar para ela. E você vai avisar o banco, evidentemente, também que você fez essa autorização. É a melhor maneira de contribuir. Quem tem conta bancária, faça desse jeito. Agora, não vai ficar sem fundo lá, né? Porque no dia que você marcou, o banco vai fazer a transferência para a Canção Nova. É a melhor maneira, porque você não esquece. E Deus gosta de quem é fiel. Deus gosta de quem é fiel. A gente não pode brincar com Deus. Jesus disse, aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. Que será esse muito de Deus, hein? Bênçãos sobre bênçãos. Entendeu? Então, a gente precisa contribuir com a Canção Nova, porque a Canção Nova é uma obra da Igreja, reconhecida pelo Vaticano, né? e que leva o quê? A evangelização ao mundo inteiro, graças a Deus. Muito bem, eu quero rapidamente aqui falar de alguns livros. Né? Por exemplo, estamos no tempo de Quaresma, eu queria aqui mostrar alguns livros que podem ajudar você. Os Pecados e as Virtudes Capitais. A igreja diz que tem 7 pecados que são os piores, né? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Aqui, ó, é um estudo sobre isso e também as virtudes opostas que levam a gente à santificação, ok? Em busca da perfeição, buscando a santidade. Né? Jesus disse no Sermão da Montanha, né, que nós devemos ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Então, é uma ordem de Deus. Aqui são reflexões levando a isso. As 7 palavras de Cristo na cruz. A igreja guardou aquelas 7 palavras de Jesus na cruz. Esse livro é uma reflexão. Né? Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoai, ele não sabe o que faz. Né? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, falou para o bom ladrão. Viu Nossa Senhora ali e disse, mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí a tua mãe. Depois disse, tenho sede, não é? Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, essas 7 palavras estão aqui refletidas em 7 capítulos nesse livro, tá? Só por ti, Jesus. O cristão carrega a cruz por amor a Cristo. O cristão reza por... O cristão faz tudo por amor a Cristo. Só por ti, Jesus. Okay? É um livro também de meditação, tá? Outro livro de meditação, Entrai pela porta estreita. Jesus é o caminho da vida. A porta larga, o caminho fácil é o caminho da perdição. Entra pela porta estreita. Então, Quaresma é tempo disso, é tempo de oração, tempo de meditação, tempo de jejum, né? Mortificação, tempo de voltar para Deus. Conversão. O que é a conversão? Conversão é você fazer isso, ó. Você está olhando para lá, aí você passa e vira para cá. É a conversão. Né? Estava olhando para o pecado, estava olhando para o mundo, volta agora para Deus. A Quaresma é para isso. Entende? Então, esses livros ajudam. Vamos aqui comentar algumas perguntas sobre o batismo, depois no outro intervalo eu vou falar mais alguma coisa. Bom,
A Neilde Souza, via Facebook, pergunta o seguinte: quando a criança é batizada na Igreja Católica e os padrinhos mudam de denominação cristã, como fica a situação do batizado? Neilde, não muda nada. Batizou, está batizado, acabou. Se os padrinhos mudaram de vida, a criança continua batizada do mesmo jeito e os pais, então, devem cuidar da vida religiosa dessa criança. Esquece os padrinhos que foram embora. Não muda nada. José Carlos, via Facebook, José Carlos da Silva, por que as outras igrejas não aceitam o batismo da Igreja Católica? Ô José Carlos, aí é uma questão de doutrina religiosa, né? A Igreja Católica também não aceita o batismo realizado em algumas igrejas protestantes. Algumas aceitam, algumas não. O Código de Direito Canônico aqui traz para nós várias igrejas, né, comunidades protestantes, em que a igreja reconhece o batismo como válido. Os ortodoxos, os anglicanos, os luteranos, entende? A igreja reconhece como válido. Nem todos. Não aceita, por exemplo, os testemunhas de Jeová, não aceita, porque eles não têm o conceito de Santíssima Trindade que nós temos. Então, é questão doutrinária, né? Gerlaine Toledo, via Facebook, pergunta o seguinte: por que qualquer batismo é válido? Não, não é qualquer batismo que é válido, Gerlaine. Qualquer pessoa pode batizar em caso de perigo de morte de uma criança ou mesmo de um adulto, desde que ela cumpra o rito que a igreja mandou. Ou seja, derramar água na cabeça da criança ou da pessoa 3 vezes e dizer: eu te batizo, eu te mergulho, não é? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Okay? Aí ela pergunta assim: qual elo as pessoas têm com Deus para ter este poder de poder batizar? Veja, aí, Gerlane, é o entendimento da igreja, baseado na inspiração e na assistência que tem do Espírito Santo. A igreja entendeu que o batismo pode ser ministrado por qualquer pessoa, e é válido. É claro que em situações normais, quem batiza é o padre, ou então o diácono, ou até um ministro extraordinário, se o diácono autorizar, se o pároco autorizar. Mas em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar e vale. Por quê? A igreja entendeu que, como o batismo é o sacramento mais importante para a pessoa entrar na igreja, e sem o batismo ela não pode ser batizada, então qualquer pessoa pode introduzir a pessoa dentro da igreja. É aquela história: você está dentro de casa, está todo mundo dentro de casa, tem pai, tem mãe, tem filho, tem empregado, alguém bateu na porta, qualquer um que abrir, a pessoa entra. Mal comparando é isso. Agora, quem é que entendeu isso? O Espírito Santo que ensinou para a igreja. E aí, meus irmãos, uma coisa importantíssima: não podemos duvidar daquilo que a igreja nos ensina. Ok? É pecado quanto o primeiro mandamento, para nós católicos, duvidar daquilo que a igreja ensina. Por quê? Porque Cristo garantiu para a igreja. Cristo falou para os apóstolos: tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Mateus 18, 18. E também para Pedro, Mateus 16, 18. Se a igreja ligou na terra que qualquer pessoa que batizar, segundo o rito e a norma, vale, Deus liga no céu. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. E mais ainda, né? Jesus diz para os apóstolos, né? Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O Pai confiou o reino que Jesus veio trazer à terra, né? Que nós agora contemplamos no terceiro mistério luminoso, né? A inauguração do reino de Deus na terra. Esse reino de Deus, Cristo entregou na mão da igreja, entende? Então, meus irmãos, na última ceia, Jesus disse para os apóstolos, na última ceia: eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. João 16, 13. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Quem disser que a igreja errou o caminho, está chamando Jesus de mentiroso. Está chamando Jesus de farsante.
não se pode duvidar da palavra de Jesus. Se ele falou para os apóstolos na Santa Ceia, e falou 3 vezes isso, não é uma vez só não. O Espírito Santo vai lembrar a vocês tudo o que eu disse. O Espírito Santo recordará a vocês tudo. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Olha esse toda aí. Então, quando a igreja diz assim, que qualquer pessoa que batizar está batizado, é porque o Espírito Santo ensinou à igreja toda a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Rosimeire, pelo Facebook, pergunta o seguinte: qual a função dos padrinhos de batismo e de crisma? Rose, a função dos padrinhos, segundo o Código de Direito Canônico, é ajudar os pais, né, na educação da criança. Tanto a educação cívica como a educação religiosa. Por isso que a igreja exige que os padrinhos sejam católicos e estejam vivendo de acordo com as leis da igreja. Por quê? Porque o padrinho tem que ser exemplo para o afilhado. É por isso que a gente não pode escolher qualquer padrinho, porque eu quero um cunhado, porque é muito amigo, porque a gente toma cerveja junto. Isso é outra coisa. Vai tomar cerveja junto lá com ele, mas na hora de batizar seu filho, traz alguém que é cristão, católico, que possa ser um exemplo para o seu filho, inclusive educar seu filho na fé junto com você. A crisma, a mesma coisa. Não é? Tanto que só esses 2 sacramentos é que tem padrinho e madrinha. Os outros sacramentos não tem testemunha, mas não tem padrinho e madrinha. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, via Facebook, ela pergunta o seguinte: o que fazer quando os pais convidam evangélicos para serem padrinhos de consagração a Nossa Senhora? Bem, consagração a Nossa Senhora não é um rito oficial da igreja, não está aqui no Código de Direito Canônico. Então, consagração a Nossa Senhora é uma coisa muito bonita, maravilhosa, consagrar a Nossa Senhora. Então, se a pessoa traz uma pessoa que não é católica, a igreja também, a igreja não regulamentou isso, entende? Não está regulamentado. Se a pessoa que é protestante aceita consagrar uma criança a Nossa Senhora, que bonito, é porque ele ama a Nossa Senhora. Rociana de Souza, via Facebook: como saber que estamos pecando contra o nosso batismo? Rociana, a gente faz do batismo aquelas promessas do santo batismo, que quem faz por nós são os pais e os padrinhos. Quais são essas promessas? Promessas de viver como um cristão. A gente reza o credo, né? Renuncia a Satanás, renuncie. Renuncie todos os seus pecados, renuncie. Crê em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio. Crê em Jesus Cristo, Senhor, creio. A gente faz essas promessas do santo batismo. Então, quando a criança cresce, faz a primeira comunhão, toma consciência disso, vai ser crismada, prepara para a crisma, toma consciência disso. Todas as vezes que a gente pecar, a gente está pecando contra o nosso batismo. Porque estamos deixando de cumprir as promessas do santo batismo. É por isso que a gente deve ir correndo se confessar, se o pecado for pecado grave. Não é? Muito bem. Francisco de Assis, que é de... Não, aqui não tem a cidade. Existe algum livro, apostila, específico sobre o batismo? Existe. Já mostrei aqui, olha, os 7 sacramentos, aqui o primeiro capítulo é sobre o batismo. E aqui tem desses livrinhos, né? Aqui está um livro, os 7 sacramentos, que fala do batismo, tá? E aqui tem os livrinhos sobre todos os sacramentos, que eu já falei, o arquivo do batismo está aqui, ó. Aqui tem as orientações básicas sobre o batismo. A doutrina, as normas e o rito sobre... Eu escrevi essa coleção aqui a pedido da editora Canção Nova, exatamente para isso, para que as pessoas tenham essa formação. José Maria: por que na igreja evangélica não batizam crianças? Somente depois já adultos. Porque eles acreditam, José Maria, que a pessoa tem que ter fé para ser batizada, e a criança não tem fé, porque acontece que o batismo não é para tirar um pecado pessoal, é para tirar um pecado
original, um pecado de herança. Chama-se pecado original por analogia. Por quê? Porque ele provocou um estrago. Todo pecado provoca estrago. Então, por analogia, se chamou de pecado original. Mas não é como um pecado pessoal, que a pessoa tem que se arrepender, tem que ter fé no sangue de... E quem é que supre a fé da criança? É o pai, a mãe e os padrinhos. Eu já expliquei aqui que o batismo é para quê? Para introduzir você na igreja, ou seja, no corpo de Cristo. Então você volta a ser filho de Deus, pela graça, passa a ser membro de Cristo, passa a ser templo do Espírito Santo, passa a ser herdeiro do céu. Por que eu vou esperar 20 anos para trazer isso para uma pessoa? Se eu posso colocar já a criancinha, arrancar a criancinha dos braços do demônio e colocar nos braços de Deus, porque isso acontece no batismo. São Paulo, Romanos 6,3, o que São Paulo fala? São Paulo diz assim, Romanos 6,3. Só pegar aqui, quero até ler para você, ver o que São Paulo diz aqui. São Paulo diz assim, olha, explica perfeitamente o que é o batismo. E é muito importante entender isso. Ele diz assim, não é? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Batizado na sua morte, quer dizer, mergulhado na sua morte. O batizando morre com Cristo. E São Paulo, um pouco mais à frente, vai dizer, quem morreu não é mais escravo de ninguém. Você morre nos braços do demônio. Só que tem uma coisa, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Então, o que o batismo faz? Você era escravo do demônio, porque ele nos escravizou lá no paraíso terrestre. No batismo, você morre na morte de Cristo. São Paulo diz que quem morreu não é mais escravo. Ninguém quer um escravo morto. Então você morre para a escravidão do pecado e do demônio e você ressuscita, São Paulo diz, nos braços de Deus, na liberdade dos filhos de Deus. Está aqui, ó. Né? Se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma igual ressurreição. Então, o que o batismo faz? Ele nos dá morrer nos braços do pecado e do mal e ressuscitar nos braços. Por que eu vou esperar 20 anos? Você espera 20 anos para perguntar para o seu filho se ele quer ir para a escola? Você espera 20 anos para perguntar para o seu filho se ele quer tomar vacina de sarampo, rubéola, catapora? Não. Você pega um nenenzinho lá e chorando, você deixa dar picadinha nele porque você não quer ver ele morrer. Olha, se na vida natural nós fazemos isso, não vamos fazer na vida espiritual, que é muito mais importante. De novo eu digo, o Espírito Santo ensinou para a igreja. Tem testemunhas do primeiro século, a Didaquê, as cartas de Santo Inácio de Antioquia, as cartas de Santo Irineu, dizendo que a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Santo Agostinho fala isso fartamente nos seus escritos. Não é uma coisa que a igreja inventou aqui, agora, no século. Não, é lá do século II, III. São Pedro foi na casa de Cornélio e batizou toda a família. Será que não tinha criança? O que mais havia antigamente nesse mundo era criança. Gilberto, de Rio Bonito, via Facebook, no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, tenho uma filha especial de 20 anos. Uma filha especial, eu quero entender aqui que ela deve ter alguma deficiência, ou física, ou mental, não sei. Foi autorizado pelo bispo sua participação na Eucaristia. Mas diante do não entendimento, ela não quer comungar. Bom, se ela não quer comungar, não force. Não force. Eu estou querendo entender aqui, Gilberto, que ela deve ter alguma deficiência. O bispo autorizou, mas ela não quer. Então, respeite a liberdade dela. Tá? Aí ele diz assim, o padre poderia consagrar um pedaço de pão para substituir a espécie ou consagrar uma em suco de uva para ela poder participar? Não, não pode.
O padre não pode consagrar nada fora da missa. A consagração só pode ser feita na missa, com pão, ázimo, a hóstia sem fermento e o vinho. Né? Não pode trocar isso por causa de um caso desse especial. Aí é melhor você conversar isso melhor com o pároco, explicar essa situação. Neuma Rodrigues, de Timóteo, Minas Gerais, pergunta o seguinte: eu e meu marido vamos batizar nossa filha. Porém, ele convidou uma colega evangélica para ser madrinha e ela aceitou. Isso é permitido? Ô Neuza, eu sou obrigado a dizer para você que, de acordo com o Código de Direito Canônico, não é permitido. O código aqui, quando ele fala do batismo, aqui eu tenho até marcado isso aqui no meu código, quando ele fala do batismo, no cânon 874, ele diz o seguinte: quais são as condições para que alguém seja padrinho de batismo ou de crisma? Eu vou ler aqui rapidamente. Primeiro, seja designado pelo próprio batizando, por seu pai ou por alguém que lhe faz às vezes, tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo ou pelo pároco, né? O pároco pode autorizar em caso especial. E tem 3, seja católico, confirmado, ou seja, recebeu a crisma. Então, para ser padrinho, tem que ser católico, batizado, primeira comunhão e crismado. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, primeira comunhão, e leve uma vida de acordo com a fé da igreja e o encargo que vai assumir, ok? Não se encontre atingido por nenhuma pena canônica legitimamente irrogada. Não seja pai ou mãe do batizando. Então, o pai e a mãe do batizando não pode ser padrinho, ok? Então, é claro que o padrinho, está escrito aqui, tem que ser católico, vivendo de acordo com as normas da igreja. O Thor, que é de Muriaé, Minas Gerais, pergunta o seguinte: recebemos um anjo da guarda ao sermos concebidos ou somente no batismo? Ô Thor, sinceramente, eu não sei responder essa pergunta. De novo, eu vou apelar para os teólogos aí. A pessoa recebe o anjo da guarda quando é concebida no seio da mãe ou quando é batizada? Minha opinião, hein? Não é a voz da igreja, é que recebe no batismo. Porque no batismo ela passa a ser filho de Deus, pela graça, membro de Cristo, membro da igreja, herdeiro do céu. Aí eu penso que nessa hora ela recebe o nome e eu penso que nessa hora Deus dá a ela um anjo. Mas eu nunca li isso em lugar nenhum. Se alguém sabe se existe algum documento da igreja, eu não quero que, eu acho não, achar eu também acho, eu quero ter um documento da igreja que diz isso. Aí manda para mim, faz favor, que aí no programa seguinte eu posso repetir aqui. Silvia Carla, de Goiânia, via e-mail. Minha prima convidou a irmã, que é evangélica, para batizar sua filha. Esse batismo já aconteceu. E agora? Agora que a criança está batizada e o batismo valeu. O que se fez foi desobedecer uma norma da igreja, mas a criança foi batizada validamente. Isso não impediu a validade do batismo. Ok? Os ensinamentos da igreja ficam por conta somente dos pais e tal. Muito bem. Outra pessoa que pediu para não ser identificada. Minha cunhada era católica, porém desligou-se e não queria batizar seu filho. Os avós da criança, sem autorização da mãe, batizaram a criança em casa mesmo. Após muito tempo, minha cunhada arrumou padrinhos em outra religião e batizou a criança. Que confusão, hein? Qual dos dois batismos é válido? Bom, aqui tem várias coisas que a gente precisa orientar. Primeiro, minha cunhada era católica, a criança foi batizada em casa. Se a criança foi batizada em casa, direitinho, com água, cumprindo o rito, essa criança já foi batizada. Acabou. Entendeu? Depois foi levado para outra igreja e foi batizado na outra igreja. Esse segundo batismo não vale, porque o batismo não pode ser repetido. Vale o primeiro. Tá?
Então, qual dos dois batismos foi válido? O batismo foi o primeiro. Agora, que confusão, né, gente? Primeiro, não pode batizar sem autorização dos pais. Só em caso de risco de morte. O Código de Direito Canônico diz, quando é que eu posso batizar uma criança, mesmo que os pais não queiram, se a criança estiver correndo o risco de morrer, ou um adulto. Por quê? Porque ela não tem mais chance de ser batizada depois. Então, aí você pode batizar. Mas se a criança está com saúde, não pode batizar sem autorização dos pais. Ok? Eliana Araújo, uma criança que foi batizada por uma madrinha sem batismo, é válido? É válido, é válido. Não devia batizar, essa pessoa não devia ser madrinha, se não foi. Aí, gente, o que é? A gente tem que entender a diferença que tem alguma coisa ser válida e alguma coisa ser lícita. Vou dar um exemplo. Alguém que roubou uma nota de R$100, isso é lícito? Não. Mas a nota vale? Vale. Claro, você pegou a nota roubada de R$100, não, o cara não ia roubar, né? Se ela perdesse o valor para ser roubado, ninguém roubava. Ela vale, mas não é lícito. Entendeu? Então, se a madrinha não foi batizada, não foi lícito que foi feito. Mas o batismo foi válido? Foi válido. A nota de R$100 vale. Você entendeu? Porque o batismo não depende da madrinha. O batismo depende de Cristo e do rito que a igreja estabeleceu e que Deus selou no céu. Então, se cumpriu, está valendo. Bom, Raíssa, via Facebook, existe padrinho e madrinha de consagração? Raíssa, oficialmente não. Não tem nenhum documento da igreja que tenha que se fazer consagração da criança a Nossa Senhora e que tem que ter padrinho e ter madrinha. Isso é uma coisa que os cristãos criaram, uma coisa bonita, maravilhosa. Né? Os pais querem consagrar Nossa Senhora, maravilhoso. E ainda querem que tenha aí um padrinho, uma madrinha, uma coisa só. Amém, aleluia, deixa fazer. Agora, não é obrigado, nem é proibido. Faz quem quer. Maria Margarida, via Facebook, pergunta, uma pessoa que não é batizada pode confessar? Não pode. Ninguém pode receber um sacramento sem ser batizado. Por quê? Porque quem é que vai receber um sacramento? Quem está na igreja. E quem é que está na igreja? Quem é que entrou na igreja? É quem foi batizado. Então, primeiro tem que batizar. Depois, primeira comunhão, confissão, eucaristia, crisma, etc, etc. Solange, via e-mail, meu filho foi batizado na igreja católica e agora me disse que se batizar na igreja evangélica, isso é válido? Já respondemos. Se foi batizado na igreja católica, não tem outro batismo que possa valer. Olha, graças a Deus respondi todas as perguntas bem na hora que a Fernandinha está me mostrando aí que tem que fazer o intervalo. Deus cuida do nosso tempo direitinho, né? Então vamos para o intervalo e aí a gente volta já para continuar o nosso programa.